Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira em que vamos dar início à nossa novena de Pentecostes, nós queremos de modo muito especial e concreto nos colocar diante do Senhor que nos interpela com a sua palavra para alcançar o nosso coração e conduzi-lo a mais íntima união com Ele. Então, o nosso evangelho hoje é do capítulo 16 do Evangelho de João, nos versículos 20 a 23a, ou seja, no início do versículo 23. João 16, versículos 20 a 23. Invoquemos o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, o contexto deste evangelho que acabamos de escutar é justamente aquela longa oração e conversa sacerdotal de Jesus. Então ele faz uma conversa com os discípulos, depois começa a oração sacerdotal. Tudo isso na última ceia. E nós somos convidados a compreender justamente, e em primeiro lugar, essas palavras de Jesus à luz dos acontecimentos que estavam para se completar. Então pensemos justamente aqui na morte de Jesus, que justamente vai causar dor e pranto, tristeza nos discípulos, e lembremos então como de fato são verdadeiras essas palavras de Jesus, quando ele diz: hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Ou seja, ele está falando aqui que depois de morto e ressuscitado, ele haveria de ir ao encontro dos discípulos. Eu hei de ver-vos novamente. E é esse encontro com Cristo ressuscitado que vai ser a causa da alegria no coração e na vida dos discípulos, e uma alegria que há de impulsioná-los depois, então, a toda a missão apostólica que se desencadeou a partir da ressurreição de Nosso Senhor. Então, vejam só, a partir do momento em que os discípulos vão encontrar o Cristo ressuscitado, muitas coisas serão compreendidas. E aí Nosso Senhor diz: naquele dia não me perguntareis mais nada. Então é importante nós fazermos essa ligação direta, vamos dizer assim, com esse anúncio e os acontecimentos depois como realmente se sucederam. E a partir daqui, então, sermos capazes de olhar para a ressurreição, olhar para as aparições do Cristo ressuscitado, olhar para esses eventos pascais e ligá-los com aquilo que os preparou e antecedeu. Então, ou seja, é a partir
da cruz, a partir da dor, a partir da oferta e do sacrifício de nosso Senhor, que Ele abre caminho para esses acontecimentos, para a nossa salvação, para isso que de fato tão profundo e consistentemente pode alegrar a nossa vida e o nosso coração. E de alguma maneira então nós podemos a partir daí compreender como também essas coisas acontecem na nossa vida. Pensemos na necessidade de nos convertermos em alguma medida, em algum ponto. O processo de conversão ele é doloroso, né? É como, e aqui justamente a imagem usada por Jesus é bem interessante, é como um parto, né? Ou seja, gerar, dar à luz uma vida nova, um homem novo, uma mulher nova, dentro de nós, em nossas almas, é doloroso, é difícil, é angustiante muitas vezes, mas uma vez que esse processo se consolida e nós damos passos firmes que nos fazem criaturas novas, abraçamos a vida em Cristo e nela vivemos de forma consciente e decidida, uma vez que essas coisas acontecem, que alegria se transforma a vida. E aqui é importante nós compreendermos, falando dessa alegria, que a vida cristã ela é essencialmente uma alegria. Ou seja, ela é impulsionada por esta alegria de ter encontrado Cristo, de ter experimentado a sua ressurreição. E, portanto, a alegria ela é como que o motor propulsor que nos leva a traduzir a beleza e o encanto dessa vida transformada e transformadora em nós, para os nossos irmãos. É o motor propulsor desse testemunho. E isso não pode nos faltar, porque se nos falta, nós quase que, sem nos darmos conta, vamos dando sinais de que a graça de Deus ou não nos alcançou, né, ou não teria sido, entre aspas, capaz de transformar a nossa vida, ou diríamos no final das contas que o peso, a dor fazem com que não compense, né, todo o nosso esforço, quando na verdade é justo o contrário. Quando nós despertamos e compreendemos essas coisas, nos submetemos sim ao peso da cruz e da dor, porque sabemos que tudo isso passa. A dor do parto passa, a dor da cruz passa, as nossas dores, enfermidades, dificuldades passam. E aí nós somos chamados a compreender aquilo que dizia Santa Teresa de Ávila no Castelo Interior. É justo que muito custe o que muito vale. Então é justo que custe a nossa salvação porque ela é valiosa. É justo que custe a conversão e a santificação daqueles por quem rezamos. É justo. Por quê? Porque esse preço já foi pago por nosso Senhor. E a nossa cruz, o nosso abraçar a cruz, o nosso sofrer é sempre um sofrer com Jesus, por Jesus, para que Ele leve à plenitude o que na cruz Ele realizou. Então, por isso, foquemos bem o nosso olhar e o nosso coração no meio dessas tantas dificuldades, sabendo que elas têm um sentido, um lugar, e que Deus sabiamente se utiliza delas para o nosso bem e salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos agora rezar pelos nossos irmãos que hoje estão de aniversário ou que estão de aniversário de casamento. Queremos colocá-los todos nas mãos da Virgem Maria, pedindo que a sua poderosa intercessão seja-lhes valiosa para o seu processo de conversão, de santificação, pedindo que possam compreender a vida e a família sempre à luz da graça e do amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem com Deus.